Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E é uma alegria ter a companhia de vocês aqui com a gente hoje, porque o assunto hoje é saúde, qualidade de vida e bem-estar. E é claro que sobre isso eu vou conversar com o meu querido Alberto Santini Filho, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Ponto de Encontro. É um prazer estar mais uma vez com vocês, com todos os nossos telespectadores, e hoje falando um pouquinho mais sobre as técnicas do novo Instituto Santini aqui de Santos, vai ser bem legal. O espaço é novo aqui, né, Alberto? O espaço aqui ele foi inaugurado uma semana antes de começar a primeira quarentena da pandemia. Agora tem que classificar, né, a primeira. Aí fica bem marcado, mas já vem tendo bastante sucesso, bastante procura. E eu aqui agora em Santos, com todas as técnicas que eu já utilizava em São Paulo há 30 anos, que antes aqui eu trabalhava muito só com a terapia ortomolecular, que é o carro-chefe. O carro-chefe. Mas agora nós implementamos todas as técnicas, como a acupuntura, toda a área da medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura ventosa, eletroestimulação, acupuntura Cohen sem agulhas, tem a parte da micropigmentação capilar, a micropigmentação de areolas, tem a camuflagem de estrias e cicatrizes. Auriculoterapia você faz? Aurículo, eu dei inclusive aula há muito tempo em São Paulo sobre essa técnica, que eu acabei fazendo cursos da medicina de acupuntura, não só no Brasil, em vários cursos, como ISBEMO, SEATA, ABA, BAA, foram vários cursos, e depois eu acabei fazendo uma especialização que se chama Medicina Chinesa Avançada, que é como se fosse uma pós-graduação na área da medicina tradicional chinesa na Universidade de Fujian, que fica na China. Aí eu acabei fazendo esse curso lá, completei com todas as técnicas. Como que foi essa experiência na China, Alberto? Isso na década de 90, bem no começo, não foi fácil, foi bom para o aprendizado, mas morar lá naquela época não foi muito fácil, principalmente que era um país, não era a China de hoje, né? Que hoje você vê que ela cresceu muito. A própria cidade que eu morei, que chamava Fuzhou, ficava no estado de Fujian, se você for nessa cidade hoje, ela é totalmente diferente do que eu fiquei na época. Inclusive eu peguei aquela fase de transição, onde estavam aqueles milhões de guindastes, eles estavam transformando a China. Mas não foi fácil, valeu pelo estudo e pelo aprendizado, e pelo que eu pude trazer aqui para o Brasil através de técnicas que são impressionantes, né? Claro, com essa experiência, com essa vivência toda, o interessante é que a pessoa que te procura aqui no seu consultório, você pode dar um 360 nela, né? Sim, normalmente eu costumo usar um carro-chefe de alguma técnica, mas havendo a necessidade eu posso associar com outras técnicas de meu conhecimento. A acupuntura, ela tem alguma contraindicação ou não? Não tem contraindicação. Assim, só com eletroestimulação, eu não faço em pessoas que têm um marca-passo, aí nesses casos sim. Criancinhas, eu já tive pacientes a partir de 6 dias de idade. Tá? Hoje existem muitas técnicas, porque normalmente o pessoal pensa na acupuntura agulhas. Eu penso isso, né? Alberto, e eu sou uma pessoa que tem medo de agulha, mas não é só com agulha, né? Não, hoje tem muitas técnicas. Tem por exemplo, você pode usar na auricular, você pode usar semente de mostarda, esferas de metal, esferas de prata, tem várias opções no pavilhão auricular. No corpo, você pode usar eletroestimulação, tem vários tipos de aparelho, eu tenho diversos. Hoje existe uma técnica que é impressionante, que nós chamamos de técnica de stipper. O stipper é uma pastilha que ela é feita à base de silício e quartzo, onde você coloca, por exemplo, essa pastilhazinha no ponto de acupuntura, coloca um micropor e a pessoa vai para casa com isso. É que nem quando a pessoa faz auricular com esferas, por exemplo, só que essa você usa nos pontos da acupuntura sistêmica e o resultado é simplesmente incrível. Ele é incrível, inclusive você trata os pontos da acupuntura, mas você pode tratar pontos extras, existem pontos extras, pontos de dor. Para pontos de dor, se você olhar hoje no YouTube, você vai ver vários profissionais. E em quanto tempo que a pessoa começa a sentir o resultado? Por exemplo, está com muita dor, a pessoa que tem bursite, por exemplo. Varia muito de metabolismo. Eu já vi pessoas chegarem, deitarem na maca de um jeito e sair falando, nossa, o que foi? Na hora? Já vi isso várias vezes, assim, a gente pode usar várias técnicas, usar ventosa, nós associamos várias técnicas dentro da tradição chinesa para conseguir o melhor benefício. Às vezes pode associar a um fitoterápico para a pessoa usar em casa também, que são ervas medicinais. Mas isso é o que eu falo, depende de metabolismo. Por isso que eu faço sempre uma acupuntura em tratamentos, não exagerando em número de sessões para ver como o paciente está respondendo. Por exemplo, 6 sessões. Teve algum resultado? Opa, técnica boa para o paciente.
Não tem. Eu muitas vezes indico, passo para outra técnica. Porque não adianta. Eu falo que sempre o melhor tratamento do mundo é aquele que serve para o paciente. Exato. Então, para um vai ser acupuntura, para outro vai ser ortomolecular, para outro vai ser alopatia. Por isso que eu falo que o dividir para somar é o interessante, contanto que no final a pessoa fique boa. Isso que é o legal do teu consultório, porque a pessoa chega aqui e se você entende que de repente aquele tratamento específico não é mais adequado para ela, você consegue. Semana passada mesmo, teve uma paciente que ela vinha com um caso que depois a gente vai falar mais no segundo bloco, mas ela veio pelo emocional, em estado de depressão, pelo momento que estamos vivendo, e ela veio querendo tratamento com acupuntura. Mas eu fiz a avaliação das duas formas. Eu comentei com ela, com a acupuntura será feito isso, isso, isso. Aí eu fiz a parte química. E pela química eu inverti, eu comecei a contar para ela porque que eu ia tratar. Aí ela já começou a ficar impressionada com a avaliação. Porque eu falo, já que nós vamos se tratar para equilibrar não só a sua energia, mas seu corpo físico, o ser humano, por ser um espiritualista, eu não vejo a pessoa só como matéria, mas sim como matéria, energia e consciência. Energia condensada, então, né, no caso dela, você ia tratar o sintoma, mas estava faltando elementos químicos relacionados ao metabolismo e à parte emocional. Então, aí ela acabou optando pela... E eu indiquei, ela perguntou qual que seria a melhor opção, aí eu indiquei, no caso dela, a ortomolecular. Claro, porque a pessoa confia em você, né? Quando entende que você conhece tanto sobre tantos aspectos, né? Sim. A auriculoterapia, é verdade que na nossa orelha a gente tem a correspondência do nosso corpo inteiro? A aurículo, se você for pensar, isso aqui é um feto. Olha! Isso aqui é um feto de ponta cabeça. Tá? Só que o que acontece? Por exemplo, você pega a parte da cabeça, a parte respiratória, a parte digestiva, a coluna, a parte das pernas. Então aqui é um feto de ponta cabeça. E nós temos pontos, só que aí eu fiz diversos estudos na acupuntura auricular. Porque existe a acupuntura que é o ponto, que é o que nós aprendemos normalmente, mas também existe o estudo de meridianos do pavilhão auricular. Peraí, Alberto. Meridianos do pavilhão auricular? Meridianos. Como que é isso? Não tem os meridianos do corpo? Existem meridianos, estudos de meridianos no pavilhão auricular. Existem várias técnicas. Tem técnicas da medicina, técnica que vem da China, mas existe técnica constitucional, que nós chamamos que seria a técnica da Coreia. E eu uso muito também a da França, que veio de Solier de Morin, que foi por onde entrou a medicina chinesa no Ocidente. Isso lá no início do século passado, ele foi um médico que morou na China, e quando ele era francês, aí ele veio e introduziu isso na França, e daí espalhou para o Ocidente. Eu, inclusive, também na década, bem no início de 90, logo depois que eu voltei da China, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos na França e na Bélgica. Olha. Que na França eu fiz a ortomolecular, mas lá também teve o curso de acupuntura, e na Bélgica eu estudei com o François Beyens, que foi um dos alunos do Solier de Morin, que já era um senhor. Que legal. E aí eu aprendi várias técnicas, e tem muitas técnicas de acupuntura que foram desenvolvidas também na França. Porque não é porque o chinês começou com isso há 5.000 anos atrás, que outros países não vêm fazendo testes e pesquisas e descobrindo, por exemplo, eficácias. Sim. Por exemplo, você usa um ponto, que pode ser um ponto, por exemplo, de útero, tá? Mas também viram que aquele ponto seria bom para o joelho. Então começaram a fazer essas pesquisas e eu acabei fazendo todas, tanto a chinesa, quanto a coreana, quanto a francesa. É quase a ONU, né, o Alberto? Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. As pessoas geralmente procuram mais porque tem uma queixa específica, né? Sim. Mas não é só o caso, né? A pessoa pode procurar também. Todas as técnicas que eu trabalho, eu não analiso só queixa específica. Seja pela acupuntura, ou seja pela ortomolecular, eu sempre analiso o contexto geral. Sim. Até porque tanto na terapia ortomolecular quanto na medicina, que seria a tradição da China, você não analisa só o pedaço, você analisa o contexto. Sim. Tanto a pessoa, dentro de personalidade, emoções e parte física. Isso. Então é como se fosse construir um prédio. Você não vai mexer só no terceiro andar, você mexe no prédio inteiro. Claro, e não é porque a pessoa, de repente, não está com alguma dor, alguma queixa específica, que ela não possa também procurar você para ter mais qualidade de vida, não é isso? Sim, para dores, inclusive, aí eu, dependendo do caso, eu uso muito a técnica da acupuntura, mas também existem técnicas, existem estruturas químicas de oligoelementos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que estão direcionadas também à parte de articulações.
E a articulação, muitas vezes, o que dói não é só problema ósseo, porque se eu estou com problema nos ossos, está refletindo também em tendões, músculos e nervos, e vice-versa. Então você tem que analisar sempre o geral em cima de uma dor. Agora, Alberto, só para a gente encerrar esse assunto da acupuntura, da Sim. terapia, da auriculoterapia, as questões emocionais, as questões emocionais também podem ser sanadas? Sim. Você analisa, é como eu falo, existem pontos para ansiedade, pontos para depressão. Eu, nesse ponto, gosto muito da terapia ortomolecular, que eu vejo que o índice de satisfação, no geral, a porcentagem de satisfação para emoção, eu vejo bastante assim, resultados melhores, vamos dizer assim, dentro da visão da terapia ortomolecular. Mas, é como eu falo, cada paciente é nós temos que analisar ele do jeito que ele precisa e de acordo com a técnica que seja melhor para ele. Isso que é muito legal, Sim. o tratamento que você faz aqui, Alberto. A gente vai falar bastante no próximo bloco sobre terapia ortomolecular. Inclusive, tem pergunta do telespectador. Vamos lá. Que eu queria que você respondesse aqui pra gente. Se vocês quiserem mandar também, podem mandar pelo Instagram, né, da TVB Band, que a gente responde aqui, o Alberto responde para vocês, né? Então eu vou pro intervalo bem rapidinho e volto no minuto. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje com o meu querido Alberto Santini Filho, que sempre dá um banho de conhecimento aqui pra gente no Ponto de Encontro. Alberto, queria saber agora sobre terapia ortomolecular. Qual é o princípio da terapia? Então, é a reposição de elementos, tá? Que são micropartículas de elementos químicos, que na verdade são até nutrientes, mas que eu falo que nutrientes nós encontramos no alimento, mas que nós não desgastamos só pela má alimentação, nós desgastamos pelos fatores da vida, são emoções, sentimentos, são preocupações, o envelhecimento, herança genética, são vários fatores. E nós devolvemos essas micropartículas, porque existem algumas visões de ortomolecular. Na visão terapêutica, que é uma visão francesa, nós usamos micropartículas, mas elas são reagentes. Você transforma a quantidade de uma pequena massa condutora, porém ela produz uma reação bioquímica nas nossas enzimas para que o metabolismo queira começar a reagir por si só. Ele é um catalisador. Eu brinco, eu falo que é o aditivo de um combustível para as pessoas entenderem. É verdade. Muitas vezes a pessoa está lá, estou com 1/4 de combustível, mas você pode andar bem com esse 1/4. É verdade. Muitas vezes não é só a quantidade, você pode pegar aquilo que tem e fazer funcionar, até para absorver a quantidade, se houver a necessidade, de uma maneira boa. Então não é só tomar vitamina, né? Fazer reposição de polivitamínico. Eu acho que a alimentação é ótima, nós damos inclusive dicas para tipos sanguíneos, o que é melhor, o que não é para cada tipo, mas, por exemplo, se fosse só alimentação, eu ia falar, vamos comer tudo colorido, tomar um complexo que tem tudo, resolver o problema. Só que, como eu falei, você pode jogar um monte de sementes num terreno, só que se esse terreno não está bom, muitas vezes ele não está absorvendo toda aquela quantidade. E como eu falo, você não desgasta só pelo que você come, você desgasta pela sua própria vida, a tua própria personalidade. Então, por exemplo, uma carência de silício, por exemplo, representa aquele grupo que é o meu grupo mais ativo, impulsivo, ansioso. E existem outros grupos, por exemplo, como o cuprum, aurum, argentum, que são 3 elementos, que já mostra aquela pessoa que tem mais a tendência a processos infecciosos, pessoas que têm uma tendência a viroses. E como é que você classifica essas pessoas, Alberto? Então, aí é feita uma avaliação. Tudo na minha vida começou há quase 30 anos atrás, que nós usávamos gota de sangue, tínhamos exame do fio de cabelo. Só que a partir também, foi em 96, a gente começou a usar a técnica do gráfico de mineralograma, que inclusive barateou a forma de avaliação. E hoje eu não troco dentro dos meus conhecimentos essa técnica para detectar o que será utilizado. O que nós utilizamos são questões, então são várias perguntas, onde tem um gráfico lateral que você vai preenchendo de acordo com as respostas das pessoas. Só que eu tenho que imaginar que a pessoa pode ter errado alguma resposta. Então, no final, você tem umas colunas que você faz uma somatória que vão virando números, tá? E por trás desses números, eu vou ter ou um oligoelemento, que esse óligo é um pequeno elemento reagente, ou uma estrutura de oligos-elementos. Então, aqui, por exemplo, eu tive um número que foi pedido 10 pontos. Essa estrutura foi pedida 10 vezes, eu vou te dar. Essa aqui foi pedida 8 vezes, eu vou te dar. Isso aqui foi 15, eu vou te dar. Essa foi 1, 2, 3, eu não vou. Então, nós fazemos dentro desse gráfico, conseguimos montar uma estrutura que vai mostrar realmente quem você é, dentro da sua personalidade. Se você é ativo, se você é pensativo, se você é um apático pensativo, são vários grupos, tá?
Se você é impulsivo, tem vários grupos. Emocionalmente, que tipo de emoção está te incomodando mais? Porque é muito fácil, eu estou com problema emocional, eu estou depressivo. Mas isso pode ser uma angústia, pode ser uma tristeza, pode ser uma melancolia, um desânimo, pode ser medo, pode ser apatia, pode ser insegurança, qualquer coisa que joga para baixo. Pode ser uma disfunção fisiológica, Eu posso ter uma rua com vários buracos diferentes, com tamanhos diferentes, e você pode pôr um nome diferente para cada buraco. Tudo é uma depressão. Então nem colhe sangue nem nada, Alberto, para fazer o diagnóstico? Porque isso foi desenvolvido, essa técnica foi desenvolvida em cima do sangue e do cabelo. Que legal. Só que eles tiraram margens de erro também, porque tudo tem margem de erro, todas até hoje. Por exemplo, o sangue é bom, mas não mostra a personalidade, pensamentos, sentimentos e emoções. Olha, é verdade. O cabelo é bom, mas por mais que eu faça uso de limpeza de água pura tem metais, como por exemplo o cloro. Eu passo o processo de decantação, tudo. Então tiraram toda essa margem e chegaram a desenvolver esse gráfico de mineralograma, que eu falo que é tão impressionante que no final nós conseguimos, a partir do momento que nós montamos a estrutura, eu peço para a pessoa a princípio só responder as questões, não me contar os motivos principais que trouxe. Para não te sugestionar. Eu não quero ficar induzido em outra, eu quero que ela tenha a felicidade de ver que alguém está encontrando o problema que ela está precisando. Isso é muito legal. Aí você começa a contar, ó, você pertence a esse grupo personalidade tal, emoções tal, fisicamente está manifestando aqui. Aí a pessoa, opa, bateu, já foi o primeiro passo para ela começar, opa, tem solução, esse né? tratamento assim, ele não me conhece, mas ele está me conhecendo, às vezes mais que eu mesmo. É verdade. Né? Eu falo, tem muito marido que fala, eu sou calma, e a mulher dele fala, mas você não, você é nervoso. Aí eu falo, quem que eu vou acreditar? A gente vai na tabelinha lá para ver quantas vezes está sendo pedido. Agora, por falar em marido e mulher, a gente está na quarentena, né? Numa fase de pandemia. O que mudou no tratamento nessa fase? Mudou o número de pessoas com baixo nível emocional impressionante. Eu falo que... Ansiedade, medo. É medo, é insegurança, é tudo. Pessoas sentindo sintomas, por exemplo, pânico direto. Sintomas de tremor dos braços, espasmos musculares, que seria o limite da tensão. Já está fisicalizando, né? Quer dizer, começou no emocional, né? Quanta gente achando que vai ter um ataque que está com falta de ar, e a falta de ar dela era emocional, não era... Não é muito. Pessoal achando que era pulmão, de repente, era emocional. Achando... Estou tremendo, vou ter o meu braço doendo, vai ver, não era cardíaco, era um problema muscular. Então eu falo que a procura está sendo muito grande. E a terapia é eficaz para esses casos emocionais? Eu falo que assim, eu falo que dentro das técnicas que eu trabalho, eu adoro a ortomolecular. A terapia ortomolecular, ela me traz um nível de satisfação, até por ser um tratamento muito simples. Sim. Hoje, eu vou pegar aqui para vocês verem, nós pegamos todos os óligos-elementos. Aqui eu tenho um como exemplo. Nós pegamos todos os óligos-elementos, eles viram um tipo de uma loção e de um gel. Olha. Que em vez de você engolir por via oral, você não faz mais absorção por via oral, você faz por via derme. Na região dos antebraços, todos os seus elementos da sua estrutura vai ter um produto de manhã e um à noite. Você vai colocar no antebraço, após fazer uma lavagem, com água e sabão, enxugou, ou após o banho. Qual a quantidade? Um tamanho do botão de camisa pequeno. Meu Deus. É um comprimido, só que em vez de eu engolir, você faz a absorção por via derme. Ele não é um creme de beleza, ele é um produto que é feito para chegar na segunda camada da pele, ele passa pelos poros, passa pela epiderme, chega na segunda camada e espalha pelo metabolismo. Tipo, existem, por exemplo, gels hormonais, adesivos anticoncepcionais, só que os nossos são à base de óligos-elementos. Então, em casa, é feita a absorção por via derme, um produto de manhã e um à noite, com a sua estrutura individualizada. E no instituto, nós passamos uma base com todos os óligos-elementos, coloco uma borrachinha em cima, que é ligada a um aparelhinho que chama microcorrente galvânica, em 3 minutos por sessão. É rápido, cada sessão demora 3 minutos. E é totalmente indolor. Essa frequência não é para a pessoa, é para o produto. Sim. Então, é como se você tivesse, entre aspas, regando sua flor em casa todos os dias. E aqui nós jogamos uns adubinhos de vez em quando. No começo, eu analiso a pessoa como um todo, na primeira parte do tratamento. Quando chega no meio do tratamento, eu pego onde estava pior naquele contexto, nós direcionamos onde estava pior com elementos já um pouco mais potentes. É como se tivesse um amigo mais forte ajudando o mais fraco. Sim. E no final nós juntamos tudo, é como se fosse uma salada de frutas. Quando chega no final, nós devolvemos todos os elementos, toma tudo. Aí o metabolismo fala, não quero mais. Eu produzi uma reação
mente equilibrada, metabolismo reagindo, fora consequência, pele, unhas e cabelos. Sensacional, é o elixir do bem-estar, né? Eu quero uma caixa. Alberto, vamos responder a pergunta do pessoal de casa? Vamos lá. Porque eu encerrei o bloco passado falando que o pessoal, né, tinha mandado dúvidas, inclusive se vocês quiserem mandar, entrem no Instagram, TVB Band, mandem as suas perguntas para o Alberto, que daí ele responde aqui. Olha só, o André do Guarujá está perguntando, estou com dificuldade em relação à memória. A ortomolecular pode me ajudar? Sim, lembra do fosfosol? Sim. Então, era um produto de elemento fósforo. Tá? Existe, por exemplo, uma estrutura, por exemplo, que é de manganês, cobre, magnésio e fósforo, que ele serve não só para memória, ele é bom para quebra de energia, aumento de resistência e parte imunológica e dificuldade de atenção. O elemento fósforo é um dos elementos utilizados para a memória. Mas, como eu digo, memória de quem? Então, nós temos que saber que grupo que a pessoa pertence na personalidade. Sim. Se for uma pessoa agitada, é fósforo com silício. Se for uma pessoa mental, é fósforo com zinco, manganês, cobre. Nós vamos direcionar para o caso dele individualizado. E você tocou nos pontos que está todo mundo reclamando agora, Sim. né? Queda de energia, dificuldade de concentração, é o que as pessoas mais estão se queixando, né? E a quebra de energia vem de muitas vezes as pessoas passam por tudo que são testes de exame, não aparece nada, sente tudo e não é a mesma coisa que levar uma lâmpada no eletricista. Aí o eletricista fala, mas a sua lâmpada está boa. Você fala, mas como é que pode? Uma hora ela está sendo, mas eu vivo mais apagado. Como é que ela está boa? Então nós temos que analisar a pessoa não só pelo lado que se enxerga. O ser humano é muito mais do que só a matéria. Verdade, tá vendo? Dá para acender a lâmpada então. Sim. Vamos para mais uma pergunta. Ana Lúcia de São Vicente. Tenho 50 anos e estou entrando na menopausa. Sim. Posso fazer o tratamento? Por exemplo, o selênio, iodo, manganês, cobalto, são elementos que estão relacionados. Eles não substituem o hormônio, por isso que tem que existir um endocrinologista, caso tenha um problema hormonal. Você vai aliar um tratamento. Só que a parte hormônio é hormônio, química é química. Na química, por exemplo, tem selênio, iodo, manganês, cobalto, tireoide, glândulas, hormônio. Engordou, emagreceu, libido, TPM, menopausa, displasias, nódulos, miomas, cistos, distúrbios menstruais e distúrbios de menopausa. Aí vamos supor que a pessoa tenha isso e tenha mais o selênio e iodo junto. Além de tudo isso, ele abre 4 sintomas. Pode ser tonturas, intestino, pressão e circulação. Olha. Então ele abrange bastante coisa. Muito abrangente. Alessandra de Praia Grande, sofro de ansiedade. A terapia ortomolecular pode me ajudar? Acho que a gente até respondeu. Eu pertenço a esse grupo, tá? Na verdade, assim, já que nós somos carros de corrida, nós temos que ser corredores felizes. Não é que nós vamos mudar a personalidade da pessoa, mas vamos fazer com que ela vive bem dentro do que ela realmente é. Então, assim, não existe o melhor, tá? O ansioso se arrepende porque é rápido, fez sem pensar. O pensativo se arrepende porque pensou muito e perdeu a oportunidade. O apático se arrepende porque não fez. Então, viva bem do seu jeito. Equilibrar, né, Alberto? E nós usamos uma estrutura inteira para a ansiedade. É verdade. Márcio de Cubatão está perguntando, a terapia ortomolecular pode diminuir a queda de cabelo? Isso é uma dúvida que o pessoal tem muito, Sim, né? Não só homem como mulher também. Se não for um caso genético, que nem eu, por exemplo, mas tem casos... Eu falo que atualmente, por exemplo, mudança de verão para outono e inverno, é onde tem muitas procuras. O que vem? Além do contexto geral, a pessoa vem com problema de dor, queda de cabelo, problema de pele e problema nas unhas. É o que mais aparece. Então existe uma estrutura que é cuprum oroagento, manganês cobre, zinco cobre e magnésio, que é uma estrutura para queda de cabelo que nós utilizamos junto do contexto, tá? Assim, tem a estrutura e no meio dessa estrutura nós colocamos a estrutura da queda de cabelo junto. Alberto, para a gente encerrar, a terapia ortomolecular tem crescido muito, a gente tem ouvido falar muito em terapia ortomolecular ultimamente. Você acha que se deve a quê? De repente essa praticidade, você falou aqui para mim de uma loção que a gente passa e resolve tanta coisa. Né? Na verdade é como se fosse, em vez de ser comprimidos, é uma outra forma de absorção que é feita pela derme. Mas é que eu falo que infelizmente o Brasil ainda não conhece muito da terapia ortomolecular, tanto que eu uso da mídia com vocês para que as pessoas venham conhecer. Você vai para a França, hoje está em primeiro lugar do mundo, a Alemanha está em segundo, você vai em Portugal, está em terceiro. A absorção via derme feitas em farmácias. No Brasil, nossos produtos são todos registrados na Anvisa, no Ministério da Saúde. Deveriam ser feitos assim, absorções não só no nosso instituto, deveriam estar mais de fácil acesso às pessoas. Mas graças a Deus ela está crescendo bastante, até pelo conhecimento e pelos resultados que vem trazendo já. Só aqui em São Paulo, eu sou da primeira turma que teve extensão universitária em São Paulo, no Brasil, eu estava lá, isso faz 28 anos, e cresceu assim, assustadoramente e de forma feliz, vamos dizer assim, porque nós não torcemos para as pessoas ficarem ruins, nós ficamos gratos em poder ajudar as pessoas que não estão bem.
Alberto, quem quiser procurar, quem não conhece ainda a terapia ortomolecular, qual é o endereço, telefone? Sim, eu vou deixar também, vocês podem nos ver no Facebook, o Santini Ortomolecular, inclusive tem várias entrevistas até de pacientes, inclusive de nossos programas anteriores. Tá. Tem o Facebook, Santini Ortomolecular, tem o YouTube, Santini Ortomolecular. E aqui em Santos nós estamos agora na Rua Júlio Conceição, no nosso novo instituto, tá? Que é Rua Júlio Conceição, número 209. Fica paralela da Ana Costa, próximo aqui da Carvalho de Mendonça. E o nosso telefone é o 3232-1909. No nosso site, santiniortomolecular.com.br, tem também os endereços tanto do Instituto de Santos quanto o nosso endereço de São Paulo. Eu não falei que ia ser uma aula sobre saúde. Alberto, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Ponto de Encontro. É sempre um prazer e uma honra, viu? Também foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Um beijo pra vocês. Fiquem agora com o Jornal da Band. Tchau, até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.